Olá, meus amores. Evito trazer assuntos polêmicos para cá, porque não é intuito do canal instigar a discussão, a problemas, raivas, né, guerras aí interiores que você tem. Mas eu acredito que muitas coisas servem de aprendizado e eu senti que eu gostaria de falar disso com vocês a nível de aprendizado. Então, se o seu intuito foi saber de fofoca aqui no vídeo, não teremos fofoca, teremos ensino, cuidado com aquilo que a gente projeta no outro, tá? Na verdade, nós vamos falar, eu vim falar pra vocês sobre aquilo que viralizou da bolsa da Virgínia, que custou 500 mil e muitas pessoas ficaram extremamente indignadas porque ela comprou uma bolsa de 500 mil, porque tem gente passando fome, porque numa situação onde o país passa por necessidades, a pessoa está gastando 500 mil dentro de uma bolsa, é um absurdo, tá? Então, vou lhe dar a visão para você que quer trabalhar a escassez na sua vida, que quer prosperar, que quer evoluir, que quer se iluminar, que quer se tornar um ser humano melhor. Primeiro, a gente não deve estar prestando conta do que os outros estão fazendo da vida deles. Não é responsabilidade nossa. Nós não damos conta nem na nossa própria vida. As coisas que você tem para trabalhar em si mesmo, você ainda não trabalhou. Então, por que motivo perder tempo olhando para a vida do outro e julgando o que o outro deveria fazer ou deixar de fazer? É uma perca de tempo e é uma perca de tempo inútil, entende? As pessoas acham que se elas se indignam, se elas falam coisas, elas estão ajudando de alguma forma. E não estão ajudando nada nem ninguém. Porque a gente só vê o cuidar da nossa própria vida. No final das contas era isso, certo? No final das contas é isso, tá? O que fulano faz com o dinheiro dele não é da nossa conta. Então, se você quer evoluir, comece a olhar também com esse olhar de eu no lugar não faria isso. Pronto. Mas é sem um olhar de julgamento, de estar certo, de estar errado, que deveria ser assim. Porque quando você olha para o outro e dita o que o outro deveria fazer com o dinheiro do trabalho dele, você está dizendo que você é superior a ele. O julgamento nada mais é do que você se achar superior a outra pessoa. Então, como eu sou superior, eu sei o que fazer. Eu sei o que é melhor. E o melhor deveria ser isso e não isso. Você está entendendo a problemática do julgamento? Para onde é que o julgamento te leva? Mesmo que de maneira inconsciente, você só julga o outro porque você se sente superior a ele. Porque você sabe que você entende que você sabe qual é o melhor caminho, certo? Aí, olha como. Por isso que eu quis trazer, porque assim, a gente vai ter muitos aprendizados com uma situação simples dessa, certo? Outra coisa que você poderia ter a percepção é de que quando a gente olha para aquele outro que fez uma compra que aos nossos olhos é um absurdo, só é um absurdo porque, primeiro, você ainda tem sentimentos de escassez dentro de você. Você não conhece o seu real valor. Por isso que você olha para o outro e diz que o outro comprou uma coisa cara. Que o que o outro pagou naquele valor é um absurdo. Só é um absurdo para quem? Porque no nível de prosperidade que ela tem, aquela bolsa de 500 mil reais é como se fosse uma bolsa de, sei lá, 50, 100 reais, 300 reais para você. Então não é uma coisa que para ela é cara. É cara para quem? Para quem não tem dinheiro. Então, se há esse julgamento, você tem que entender que dentro de você ainda há muita limitação em relação a dinheiro, à abundância e à prosperidade. E isso não é só alguma situação dela que talvez você não tenha nem visto, né? Muitas pessoas não viram. Mas em outras situações em que você olha para a vida do outro e diz: nossa, tá gastando dinheiro com besteira, nossa, comprou isso tão caro. Você só acha caro porque você tem sentimento de escassez dentro de você. E outro porém, você só tem sentimento de escassez dentro de você porque você não reconhece o poder do Criador que há em ti.
não reconhece a abundância do universo. Então, quando a gente limita o que a gente poderia fazer com o dinheiro, ou deveria comprar, ou isso ser caro ou barato, na verdade você está desconhecendo as suas potencialidades e o quanto o universo é abundante, o quanto Deus pode trazer abundância para sua vida, entendeu? Aí você se limita. Não, 500 mil reais é muito caro para darem uma bolsa. Eu nunca daria, né? As pessoas não pensam, eu nunca daria. Então você limita aquilo que pode chegar até você, porque pense em um Deus que criou multiversos, planetas feitos de diamante, ouro em abundância. O que é 500 mil na mão de Deus? É muito, é caro, é um absurdo? Não é. Então, quando você olha isso, é porque você também desconhece o seu poder de filho, herdeiro e imagem e semelhança do Criador. Você tá entendendo? Então a limitação sempre está na sua cabeça. Tudo aquilo que você enxerga dentro daquilo que você vivencia está dentro de você. Você externaliza quando você diz é muito caro. Eu nunca compraria. Isso é um absurdo. Aí você diz assim, tá, Elizabeth. E as pessoas que estão passando fome e os pessoal assalariado, é justo? O que é que você entende por justiça? Quando você olha sobre a perspectiva de justiça, ser justo ou não, ser certo ou não, você ainda olha com o olhar humano da coisa, entende? Você ainda vê um pedacinho daquele que eu sempre falo do quebra-cabeça. Você olha para uma situação e olha pelo olhar da dualidade. Isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Só que você não sabe que aquela pessoa que está ali, que virou mendigo, não é mendigo porque Virgínia comprou uma bolsa de 500 mil, não. Ele é porque é aquilo que ele precisa para a evolução dele. Senão Deus não seria perfeito. Entende? Mas nós só olhamos com o olhar da terceira dimensão, da matrix, da dualidade. Então as pessoas estão passando fome porque alguém rico comprou um carro de 50 milhões. Porque alguém comprou uma bolsa de 500 mil. Aquelas pessoas que chegam nesse nível de prosperidade, elas chegam porque elas sabem do potencial que elas têm. Elas acreditam em si mesmas. Elas estão em conexão com a abundância divina. Por isso que chega. Ninguém tá passando fome porque alguém comprou uma bolsa de 500 mil reais, não. Entende? Aquela pessoa que tá passando fome, às vezes, ela tem ela tem incompreensão de que ela não precisa estar ali, de que tem meios de sair dali, que ela o nível de consciência que ela tem no momento. E no momento é o que ela precisa passar para evoluir. Ninguém sabe qual foi os mecanismos, quais foram os meios que fizeram chegar até ali, mas se ela está ali, é o que ela precisa no momento. E isso não quer dizer de maneira nenhuma que eu e você não tenha que ajudar, porque nós também fazemos parte da evolução do planeta. Então, se eu estou em uma condição que eu posso ajudar uma pessoa, é óbvio que dentro de uma consciência mais elevada, eu ajudo, eu sirvo, certo? E para encerrar, quando você olha para o outro e julga a vida do outro, principalmente as conquistas que o outro tem, é porque também você se vê separado do outro. E não é isso que, por exemplo, eu procuro trazer para vocês de ensinamento, de que você e o outro são seres distintos. Se todos somos um, então aquela conquista também é sua. Então aquela conquista também pode ser sua. No momento em que você acreditar que é possível, no momento em que você acreditar que é merecedor, no momento em que você acreditar que, como filho do Criador, é isso que você merece. Entende? Isso é pequeno perto do que o Pai pode lhe proporcionar na vida. Então, quando você diz assim, não pode, não merece, é um absurdo, é um gasto desnecessário, é como se você está dizendo para si mesmo, não é para o outro. Porque você e o outro são um. Entenderam? Então, essas lições que eu queria trazer para vocês que vocês se policiem, se observem, para não olhar para a vida do outro
e fazer esse tipo de julgamento. E achar que o outro tá sempre errado. Em achar que o outro devia estar gastando dinheiro com isso. Em fazer conexões de que fulano tá passando fome, o Brasil é um país pobre. Tudo está no seu devido lugar. Entenda isso. Tudo está no seu devido lugar, apesar da nossa mente limitada não compreender. Mas nossa mente limitada enxerga por uma perspectiva também limitada. Mas toda a vida no planeta está acontecendo para cada um que está vivenciando para a sua melhoria, o seu desenvolvimento, a sua experiência, a sua expansão. Então você não pode dizer que aquele outro está passando por aquilo e não deveria e é um coitadinho. Não. Aquela pessoa ela precisa, naquele momento, se ela está passando, é dela. De alguma maneira, a energia dela atraiu aquela situação e atraiu para ela aprender, tá certo? Então acalme seu coração, acalme seus julgamentos e tenha esse olhar de que o outro conquistou, maravilha, abençoa, abençoa, porque aquilo que você abençoa volta para você, tá bom? Cheiro de livro. Você tá aqui até agora não foi inscrito? Se inscreva no canal, tá, meus amores?